Muito bem, gurizada, estamos começando mais um programa Virando o Jogo. Nessa segunda-feira animada para os gremistas, para os colorados nem tanto. Depois do primeiro jogo realizado, da grande decisão do Campeonato Gaúcho, melhor para o Grêmio, que de virada conseguiu um resultado 2-1 que o coloca muito próximo da conquista desse título gaúcho, mas é bom lembrar, o jogo que acontece no domingo, no próximo dia 23, vai ser sim o jogo definitivo, o jogo para o Inter tentar reverter esse resultado e o Grêmio só empatando já consegue deixar o título na arena e erguer o tetracampeonato. Wesley, muito obrigado pela tua participação, estava sumido e hoje está aqui de novo. Estamos aqui de novo após uma semana bastante corrida. Espero que possamos fazer um debate interessante e, digamos assim, coerente com o que vem acontecendo com a dupla Grenal, entre outros assuntos. Tu chegou a assistir o Grenal? Eu tinha algumas questões externas para resolver, acabei acompanhando só os melhores momentos. Que é isso, Wesley? Vamos lá. Mas vamos começar antes falando sobre a seleção brasileira, que teve convocação na sexta, seleção olímpica e a seleção que vai disputar jogos contra Paraguai e Equador. Mas antes disso, nós vamos ouvir o André Jardine, porque teve convocação de dois jogadores do Grêmio, mas que vão representar o Rio Grande do Sul. Vamos ouvi-lo. Janela bastante grande, né, do fim do pré-olímpico para as Olimpíadas, né, pelo adiamento. Nesse período entre o pré-olímpico, apenas uma convocação e ainda com a restrição de somente jogadores da Europa. A gente acaba vivendo um novo momento, né? Acho que se as Olimpíadas tivessem acontecido na data prevista, acredito que a base da seleção seria muito parecida com aquela do pré-olímpico, né? Passado esse tempo e pela janela, eu acredito que o momento do clube acabou ganhando um peso muito forte, né? Nas avaliações, a gente trabalha muito com o momento dele no clube, mas também com o que eles vão fazendo aqui com a gente. E por esse ato, o peso do trabalho no clube acaba sendo bastante grande, o momento já é outro, jogadores quase um ano e meio depois, né, vivendo momentos distintos, e o nosso trabalho aqui acaba ser muito justo com o que os nossos olhos veem, premiando jogadores que estão trabalhando para chegar na seleção, que sonham com isso e que estão fazendo por merecer. A gente tenta justamente ser o fiel da balança e tentar ser muito assertivo nessa questão do merecimento. Vamos à lista. Goleiros: Cleiton, Red Bull Bragantino. Breno, Grêmio Futebol Porto Alegrense. E Brazão, Real Oviedo. Laterais: Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras. E Emerson, Real Betis. Laterais esquerdos: Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro. E Abner, Clube Atlético Paranaense. Os zagueiros: Gabriel, do Arsenal. Luiz Felipe, Lazio. Ibañez, Roma. E Nino, Fluminense. Os meio-campistas: Bruno Guimarães, Olympique Lyon. Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Reinier, Borussia Dortmund. Lisieiro, São Paulo Futebol Clube. Gerson, Clube de Regatas Flamengo. E Claudinho, Red Bull Bragantino. Os atacantes: Antony, do Ajax. Malcom, Zenit. Pedro, Clube de Regatas Flamengo. Evanilson, Futebol Clube do Porto. Martinelli, Arsenal. E Rodrigo, Real Madrid. Está aí a convocação da Seleção Brasileira Olímpica. Wesley, eu quero a tua opinião, mas antes eu já queria, deixar no ar, porque eu já elogiei esse goleiro inúmeras vezes. Breno é uma das promessas não só do Grêmio, como agora está sendo provado aí pelo André Jardine,
seleção olímpica, muito merecido. Eu vi os vídeos do Breno comemorando muito essa convocação. Para quem sabe a dificuldade que é para um jogador se tornar profissional e chegar na seleção brasileira é algo realmente muito merecido. E tá aí os parabéns para o Breno e para o Matheus Henrique, que infelizmente não temos nenhum nome do Internacional. É uma pena, mas vamos estar bem representados. Vou dizer aqui que eu também gostei das peças que o André Jardini chamou. Gosto muito da presença do Gerson, do Flamengo, do Emerson, do Betis, lateral muito bom. Guilherme Arana, também, do Galo, muito bom jogador. São peças que certamente trarão alegrias para a torcida, para o povo brasileiro, né? Falando numa questão geral, no futuro. Me agradou bastante, na verdade. Tóquio. Vai ser uma Olimpíada, eu diria, bem promissora, assim. É um time que tem jogadores aí que demonstram qualidade, que tem condições para estar vestindo a amarelinha. Eu vi alguns questionamentos fortes de alguns jogadores da categoria sub-23 que não foram convocados. Exemplo do Lianco, que joga no Torino, da Itália, um zagueiro, que disse que a seleção brasileira olha para quem ela quer olhar, não para quem, na verdade, estaria na visão desses jogadores, na visão para não estar sendo convocados, como seria, por exemplo, o Antony do Ajax, ex-São Paulo. Mas eu concordo muito com os nomes que foram chamados para representar a seleção nas Olimpíadas. Eu vi o Antony jogar, quando jogou aqui no Brasil, o período curto que teve, era muito bom. É muito bom jogador. É muito bom jogador. Mas tocou numa polêmica. Por falar em polêmica, o senhor Adenor Bach convocou. São 2 amistosos, mas mais ou menos vai ser por aí, a partir dessa convocação, que nós vamos ter uma convocação para a Copa, que já está aí, já é no ano que vem. Vamos ouvir o que disse o professor Tite, da seleção brasileira. O Juninho colocou bastante bem anteriormente na entrada. A gente fica com uma expectativa muito grande do trabalho. A gente fica envolvido, acompanhando, e o momento ele é de dificuldade das seleções mais ainda, e de procurar ter o contato humano com os atletas e procurar repetir desempenho, e eu pego especificamente esse jogo contra o Uruguai. E esse passa a ser um desafio, né? Primeiro uma retomada de um padrão igual, né? De encontrar atletas que estejam nas condições melhores possíveis, justamente para retomar esse padrão, que é o objetivo e a essência. Desempenho, resultado, assim, e seguir bem na classificação para o Mundial. Convocação da seleção: goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Esquerdos: Alexandro, Juventus, Renan Lodge, Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Everton, Benfica, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, Vinícius Júnior, Real Madrid. Cara, eu sou muito fã do Gabigol, Wesley. Eu acho que o Tite, ele levou em consideração alguns jogadores do Flamengo, que na minha opinião mereceram a vaga aí. O Everton, Cebolinha mais uma vez presente. Cebolinha tem melhorado, tem desempenhado bem em alguns jogos do Benfica aí que a gente pode ter visto. Talvez tenha oscilado em um ou outro jogo, mas está começando a desempenhar um futebol mais regular em Portugal, que é o que se esperava dele. Na minha concepção, levar o Gabigol para a seleção foi uma questão bastante assim esperada já, porque as pessoas tinham essa convicção no Gabigol, apesar de eu achar que ele vai fazer aquela máxima de jogar 10 minutos por jogo e ficar nessa. Vamos falar sobre Ipiranga, Wesley? Porque eu dei a informação na semana passada que havia um interesse real em uma proposta que foi feita
pelo Londrina para a saída do Mossoró, que foi efetivada com o pagamento da multa rescisória do Londrina para com o Ipiranga, no valor de 100 mil. E o Mossoró passa a ser atleta do time do Londrina para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. O Ipiranga confirmou nesta sexta-feira a saída do meia Mossoró da equipe Canarinho. Ele foi destaque no clube nas últimas competições. O atleta de 24 anos vai para o Londrina, que pagou uma multa de aproximadamente R$100 mil pela rescisão do contrato. Mossoró chegou no Ipiranga no ano passado para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do time de Erechim, esteve em 32 partidas e marcou 4 gols. O Mossoró sai, chega o valor da multa rescisória. Wesley, eu quero a tua opinião porque nós temos novidades aí que estão chegando e começam a integrar o grupo do Ipiranga. Eu já falei aqui que eu sempre gostei muito do futebol do Mossoró, que é um jogador de movimentação, que tem, para mim, desempenhava um papel chave dentro do futebol do Ipiranga, mas a movimentação de mercado não deixa que opiniões sejam balizadas para jogador ficar ou não no elenco. Então, movimentações de mercado são bem naturais. Bem naturais. É uma pena, é uma grande pena. O Mossoró, uma das principais referências do time do Júnior Rocha, vai ter que superar essa dificuldade, mas com 2 novidades que chegam em Erechim. Nós falamos na semana passada que o Luiz Soares era o novo reforço. Pois bem, tem mais 2. O meia ofensivo, nós estamos falando de Diogo Henrique Sodré, de 30 anos, e do zagueiro conhecido aqui da torcida do Ipiranga, o zagueiro Douglas Mateus do Nascimento, que está retornando para a disputa da Série B também. O Ipiranga apresentou na tarde desta segunda-feira 2 novos reforços para o time na Série C. O primeiro deles foi o meio-campista Diogo Sodré, de 30 anos. Ele começou a carreira no Cruzeiro de Minas Gerais e já passou pelo Curitiba, Bragantino, Luverdense, Remo, Votuporanguense, Novo Horizontino, entre outros clubes brasileiros. Antes do Ipiranga, ele estava no Craque de Goiás. O outro nome apresentado é o zagueiro Douglas Mateus do Nascimento, de 26 anos. Com 1,90 m, Douglas é natural de Santa Cruz e estava jogando o Paulistão pelo Santo André. Ele veio emprestado do time paulista. Em sua carreira, o atleta tem passagens por São Bernardo, Atlético Goianiense, Operário do Paraná e o Red Bull. E passagens, e jogadores com experiência. O Mossoró foi um baita cara, importantíssimo para o Ipiranga, mas está repondo à altura, na minha opinião, assertivo. Não são excepcionais, mas são jogadores que não vão comprometer, longe disso. São ótimos jogadores para a realidade aqui do nosso cenário regional. Mas eu quero a tua opinião. Acho interessante o conceito de reforçar o time, porque o Ipiranga já vem consolidando há bastante tempo no trabalho e nada melhor do que reforçar um elenco que já vem demonstrando capacidade ao longo dessas últimas temporadas. Então, acho válido essa possível, vamos dizer assim, uma reformulação, integrar novos atletas sempre é bom para buscar novos objetivos. Exatamente isso. Com novidades, imagino que nessa semana ainda nós teremos alguma fala da direção sobre essas novas contratações e a projeção para o início do Campeonato Brasileiro, que já está aí. Quando vieram 3 semanas, agora só restou 1 semana e meia. Wesley, vamos falar sobre futsal. O Atlântico, segundo jogo, segundo clássico, segunda derrota. Lamentável. Eu vou dizer que sempre foi um exímio apoiador do Galo em todos os sentidos. Infelizmente perdeu para a Soeva e não é um resultado que se esperava. Aliás, nunca se deve esperar uma derrota. Mas eu acho que o caminho para reverter isso passa por trabalho, por dedicação e continuar acreditando, porque eu, além de estudante e um praticante do jornalismo, sou um aficionado pelas cores do Atlântico e continuo confiando que um trabalho é a melhor saída para reverter esse tipo de resultado e buscar dias melhores no Galo.
E eu também, sou um torcedor do Atlântico, fiquei decepcionado sim, mas com alguns detalhes, e eu acho que o goleiro linha, que é sim muito utilizado quando a competição começa a ficar um pouco mais apertada, o goleiro linha no futsal ele é decisivo, e nós tínhamos na última temporada alguns erros, não só quando tinha a posse de bola para atuar com a presença do goleiro linha na quadra de defesa do adversário, como também se defender com o goleiro linha, e isso pelo menos já foi evoluído. Agora, precisa reverter esse resultado, mas Wesley, é como diz o próprio Miguel Ángel Ramírez, quanto mais vezes se perde, mais próximo está da próxima vitória. Vamos ver os gols do Atlântico contra a Soeva. O Atlântico segue sem vencer na Liga Nacional de Futsal. A segunda partida da equipe de Erechim na competição foi marcada por uma derrota de 2-1 para a Soeva. A partida ocorreu no ginásio do Parque do Chimarrão, em Venanço Aires, na manhã deste domingo. O time do Galo começou errando passes e logo aos 3 minutos, Boni abriu o placar para a Soeva. Aos 11 minutos, Pedrinho ampliou para o time da casa. Já na segunda etapa, o Atlântico diminuiu com Alan, mas não conseguiu o empate. O time de Erechim volta às quadras no próximo domingo, quando recebe o Blumenau Futsal no Caldeirão do Galo. Vamos torcer para o Atlântico conseguir se recuperar nessa liga. Ainda tem mais alguns jogos, tem todo o retorno e ainda foram só os 2 primeiros jogos. Mas quem falou isso não fui eu, foi o técnico Miguel Ángel Ramírez. 2-1 no Grenal, de virada o Inter acaba sucumbindo no segundo tempo, apesar de ter jogado no primeiro tempo melhor que o Grêmio. Ainda no final, Matheus Henrique perdeu um gol que poderia ter colocado outras cartas sobre a mesa, mas um segundo tempo em que o Grêmio mostrou, sim, uma demasiada superioridade que acabou terminando com 2 gols, um do Diego Souza e outro também de bola aérea do Ricardinho. E colocou um bom passo, passo para o título gaúcho. Eu quero a tua opinião, Wesley. Eu acho que dá para começar dizendo o seguinte: sempre fui um exímio defensor da titularidade do Ricardinho, enxergo nesse guri um atacante com valias interessantes que deve ser trabalhado e possui características que muito me interessam em um atacante de mobilidade. Pelo lado do Internacional, é complicado falar porque é um período aí de transição que não isenta o Miguel Ángel Ramírez da derrota, uma derrota que pesa, mas na minha concepção, muita gente vai dizer que eu sou chato nisso que eu vou dizer agora, mas eu vou falar. Pode ser que seja, então, mas eu vou manter a minha convicção. Miguel Ángel Ramírez tem que ser mantido no cargo, mesmo que eu acredite que seja necessária uma mudança de fotografia no Internacional, com 5 ou 6 nomes deixando na equipe. Posso citar aqui o Marcelo Lomba, o Zé Gabriel, o próprio Edenilson. Vou ser contestado por colocar essa opinião minha aqui. Edenilson, Lindoso, Marcos Guilherme. Se eu esqueci alguém, o torcedor colorado me perdoe. Eu acredito que seja necessária uma mudança de fotografia para que mudem-se os tempos e o derrotismo deixe de ser um adjetivo presente no futebol do Inter. Wesley, eu te chamei até de chato no seguinte sentido, para o pessoal que está em casa, porque ontem eu fiquei durante a noite até amanhã e até agora, para ser bem sincero, pensando muito sobre essa tua questão que tu traz, sobre a defesa do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que não só tu tem esse entendimento, como uma parcela da torcida também quer a permanência do técnico Miguel Ángel Ramírez. Agora, o que eu posso dizer é que, eu não sei se esta é a totalidade da torcida do Inter, mas uma grande parte dela quer a saída do técnico Miguel Ángel Ramírez. Quer que ele pegue a sua mala, feche e viaje Europa, Espanha, para retorne de onde ele nunca deveria ter saído, e querem, e imploram, e chamam o nome de Abel Braga, o que não vai acontecer, tá? Não. Mas, de fato, o Miguel Ángel Ramírez está balançando quanto ao seu trabalho da comissão técnica. Torcedor colorado, preste atenção no que eu vou salientar. 2 derrotas consecutivas. 2. 1, 2. Perdeu pro Tátira. Vergonha. Perdeu pro Grêmio. Vergonha também. Mas
Isso não, são 2 derrotas. Se o torcedor colorado vai ficar vivendo de Abel Braga pro resto da vida, infelizmente, o resultadismo também vai fazer do Abel uma vítima. Porque se a gente parar para analisar, estava acompanhando alguns dos argumentos de alguns colorados que defendem a volta do Abelão pro Inter. O Abel não volta, tá? Desculpa te interromper, porque ele mesmo disse em um episódio que ficou registrado da saída dele contra o Corinthians, em que ele descascou a direção do Inter. Com a atual gestão, o técnico Abel Braga não retorna ao Beira-Rio. Essa informação já foi desmentida, foi dada por um jornalista identificado como João Internacional. Batista Filho. Essa informação já foi desmentida. O Abel não tenho essa informação. O Abel deu declarações no Bem Amigos, dos quais não teria problema nenhum em trabalhar com essa direção, só salientando. Mas voltando ao que eu estava dizendo, Abel Braga ganhou 9 jogos e mesmo assim não foi campeão. Perdeu para o Sport, perdeu o Campeonato Brasileiro. Então, entende-se por tese que ele não seja esse solucionismo que o torcedor espera. Eu espero encarecidamente que o torcedor colorado entenda que mais uma derrota. O Internacional não pode se acostumar a perder. Isso nem Inter nem Grêmio podem levar por DNA. Agora, se a cada 2 jogos que um treinador novo que chega a perder, a torcida pedir a saída, é bom. Então a gente tem que reavaliar as condições do clube e se manter de pé. Eu imagino que deve ter torcedor colorado querendo te apedrejar nesse momento. Eu entendo isso. Mas eu acho que eles vão querer apedrejar mais ainda. O que no entendimento deles é a razão e o principal problema do Internacional. Vamos ouvir o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Creo que fuimos capaces de hacer lo que entrenamos y ellos saben, ¿no? Y lo hablamos, que ante este equipo de partidos y de rivales, en detalles se pueden decidir y si en esos detalles no estás pues, en la concentración, en el tiempo, en el espacio, con jugadores de tanta jerarquía enfrente, te pueden castigar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fuimos capaces de hacerlo, tuvimos ocasiones, incluso perdiendo. La que no entra es... A veces hay cosas que uno no controla, ¿no? Y que son cuestión de rachas. Y en esas rachas, les decía también cuando goleábamos aquí, que hay días en los que te entran 6 y hay días en los que no quiere entrar. Y es así, o sea, el juego puedes hacer muchas cosas que al final hay ciertas cosas en las que tú no controlas y es cuestión de suerte, control de detalles, ¿no? E esta é, sim, a principal problemática, não só dessa segunda-feira, como de toda semana, pela essa instabilidade que se apresenta o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. E aqui eu não estou nem falando dessa situação crítica, desse cenário delicado em que o Internacional se apresenta quanto a Libertadores e a sua classificação. Mas eu estou falando do jogo, com escolhas equivocadas que começam desde a sua escalação, com as mudanças que depois aconteceram durante o jogo, que não tem nenhum critério, que denota uma falta de convicção desse treinador, que acabou comprometendo o resultado do jogo. E o Grêmio não só faz 2-1, como coloca, no meu entendimento, na minha leitura, as 2 mãos na taça para apenas confirmar, jogar com o regulamento debaixo do braço, no jogo que acontece na Arena no próximo domingo. Eu quero saber a tua opinião e vou trazer um dado aqui. Eu já sei que tu defende esse trabalho do Miguel Ángel Ramírez, e aí eu entro para 2 paradigmas. Um deles, o trabalho, o problema desse time do Inter é o treinador, então a solução seria demiti-lo. Agora, se o problema for o grupo, se o problema forem jogadores do Internacional, e aqui eu trago um dado, sem fazer defesa nenhuma, na minha compreensão, eu acho que o Miguel Ángel Ramírez, se ele não fizer um milagre, classificar na Libertadores e for campeão do Gauchão, eu acho que ele tem que acabar o trabalho dele, mas nos últimos 10 Grenais no Beira-Rio, o Inter perdeu 5 e venceu só 3. As outras 2 ele empatou. Mas há 2 semanas tu estava aqui me dizendo que o Miguel Ángel Ramírez era um grande treinador, era isso? Não, eu não falei que ele era um grande treinador. Eu acreditava que até aquele momento ele estava apresentando algo
que estava beirando a solidez. Mas os resultados não dizem isso. Bom. O Internacional está quase sendo eliminado da Libertadores. O Internacional corre um sério risco na Libertadores, isso é notável um negócio desse. Agora, se o treinador a cada 2 jogos perder e a torcida pedir a cabeça dele, então eu já disse aqui. Mas aí que tá, não são 2 jogos quaisquer, são 2 jogos, um contra o Grêmio, além de ser seu maior rival, é contra um time do mesmo nível, e um outro contra um adversário, esse sim, de um nível bem inferior. O jogo que aconteceu na Venezuela, o Internacional sucumbindo no segundo tempo, sem perna, desorganizado taticamente, com escolhas equivocadas do treinador. Ou tu acha que ele foi assertivo na escolha de colocar o Zé Gabriel na defesa, de insistir no Nonato, apesar de na minha opinião, fazer um bom final? E Marcos Guilherme, o Palácios e o Maurício, e uma falta de convicção quanto à escalação? Então, no meu entendimento, alguma coisa errada tem. Não dá para fazer tanta terra arrasada assim. Parece que o time está indo para a segunda divisão. Vamos falar sobre o Grêmio, Thiago Nunes. Esse sim, 6 jogos, conseguiu bons resultados. São 7 já. E ele venceu quantos? Os 7. E foi muito humilde, ele disse, vamos com o pé no chão. Vamos ouvir o Thiago Nunes. Oportunidade de ressaltar o trabalho que os atletas tiveram hoje em campo. A doação, a transpiração, comprometimento em todos os aspectos. Também para passar ao nosso torcedor que acabamos de sair do vestiário e tratamos o jogo de hoje com muita humildade, com muito pé no chão, sabendo que não vencemos absolutamente nada. Temos o primeiro passo do primeiro tempo desses 2 jogos, onde o placar está 2-1 para nós, e temos que trabalhar muito ainda para merecer, né, a conquista do título gaúcho. A gente teve um momento muito bom no jogo após o gol que sofremos, né? Então, o jogo desse nível ele é feito de ciclos. Tem ciclos que o adversário é melhor, tem ciclos que nós somos melhores. E aí o aproveitamento fala por si, né? A equipe que tem um pouquinho mais de aproveitamento, um pouco mais de qualidade para as oportunidades que cria, acaba levando vantagem, e foi o que a gente conseguiu hoje. Então, não tem nada especial, né? A gente conversou com orientações básicas, normais, mas os atletas, né, acabaram encontrando os melhores espaços dentro do primeiro tempo e depois na sequência do jogo. E não adianta, são 7 jogos, tá? A correção foi corretíssima do Wesley. 2 jogos contra o Caxias, 2 contra o Lanús, Ipiranga na estreia e agora o Internacional. O que dizer sobre o trabalho do Thiago Nunes? Gosto. Isso só confirma a minha tese lá no início, vou relembrar, da qual eu disse aqui ao vivo que ele era o melhor nome para treinar o Grêmio. Ponto final. Mas eu discordo, porque eu não acho que ele era o melhor. Ele está provando ser um cara que mas tu quer trazer o Guardiola pro Grêmio, não é possível. Mas o Internacional tentou fazer isso e está aí o resultado. O Internacional está prestes a entrar em um cenário de pressão, que foi o que disse o próprio Paulo Brax em coletiva depois, e o Internacional está vivendo esse cenário. Mas se tu não concordar comigo, então, que o Thiago Nunes era o melhor nome pro Grêmio, então não dá, não tem Mas condições. é que não é essa discussão, eu estou falando do trabalho que ele está desenvolvendo, com muita humildade, e que agora consegue e conseguiu reorganizar o Grêmio, porque no meu entendimento o segundo tempo foi definitivo para que o Thiago Nunes conseguisse esse resultado. Ok, Thiago Nunes desempenhando um trabalho muito bom no Grêmio. Foi o nome do Grenal ou não? Eu acho que é o nome do Grêmio nessas partidas, e tem tudo para continuar desempenhando um bom trabalho. E o nome do Grenal? O nome do Grenal para mim é o Ricardinho, ponto. E para encerrar esse programa de hoje, então, tenso, e vai ser assim a semana inteira, Ricardinho, uma belíssima homenagem. Poucas vezes joga eu vi muita bola. Uma homenagem tão bela, sacramentando depois com o gol da vitória, e de joelhos cumpriu uma promessa, apagar das luzes do estádio Beira-Rio. Isso tem que, independente da torcida, isso tem que se tirar o chapéu. É emocionante, muito merecido pelo que ele passou, um momento difícil, e está aí fazendo o que tem que fazer. Wesley, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, mais uma vez está aí, podendo compartilhar de talvez pensamentos não tão próximos, mas é muito válido. Mas na maioria deles Eu concordo. Um abraço para quem esteve conosco. Semana Grenal, semana decisiva para a dupla, semana decisiva também para a preparação do Atlântico e do Ipiranga para suas competições. Um abraço para todo mundo que esteve conosco. Até amanhã.